Pessoal, deixa eu já fazer um ajuste aqui, porque o Renato está fazendo essa diferença social muito grande. Renato é igual a esses senadores aí do serviço público, que de uma hora para outra é descoberto cheio de carro importado na garagem, hein? Fala para o Renato que ele tem que corre um sério risco de ser auditado e perceber que a distância está bem grande do Data Popular para a MCF. Eu já falei, hein? 4 já está acima. Pacheco, Passat, Chevette ou Corcel. Eu ando de scooter. Não vale o seu Evoque, não se preocupe. Imagina. Pessoal, aqui, para dar continuidade aqui nessa belíssima explanação do Renato, fica até bem claro da forma que o Data Popular trabalha, a MCF trabalha, e como é que nós temos esse denominador comum que nos conecta e nos liga dentro de uma série de oportunidades de mercado. A MCF não é um instituto de pesquisa, nós somos exclusivamente uma empresa que só pensa de forma muito estratégica o comportamento de consumo. E o Data Popular tem esse universo absolutamente muito amplo de dados muito claros do que vem acontecendo no mercado, por termos de números percentuais, essa evolução muito clara da distribuição de renda, etc. Nós observamos exatamente, evidentemente, essa mudança que aconteceu no Brasil na distribuição de renda, nesses bolsões de consumo que o Renato muito bem colocou aqui, mas a nossa percepção ou o nosso foco de inteligência é entender o que isso gerou no comportamento de consumo. O que fez com esse indivíduo no seu hábito de consumir? Quando ele diz esse percentual significativo que nós temos hoje de compras de perfume no Brasil, e que não é somente perfume, o Brasil se tornou o terceiro maior mercado consumidor de beleza mundial, e nós já somos o maior mercado consumidor de fragrâncias, nós ultrapassamos os Estados Unidos, o que isso é basicamente quase surrealismo abstrato, mas nós já somos o mercado mais interessante para a área de fragrâncias, porque nós temos players domésticos muito fortes, que é o caso de Boticário, Natura e alguns outros que estão nesse mercado. O que nós identificamos o tempo inteiro é como é que isso mudou. Quando esse indivíduo passou a ter perfume importado na favela, como o Renato disse, qual é o desdobramento desse consumo? O que aconteceu com esse hábito de consumo? Porque quem compra um perfume importado, mesmo que seja dividido em 10, 12 vezes, não está em jogo aqui qual é a forma e o meio de pagamento, mas é a vontade e a alteração que acontece no momento que ele passa a ter esse frasco de perfume importado e ele é educado por aquela nota olfativa, ele é educado por aquele design de frasco. Quando aquele frasco de perfume vai parar na pia do banheiro, vai parar na penteadeira do banheiro dele, alguma coisa acontece no olhar, na expectativa, no hábito de consumo. O resultado disso, quando o Renato diz de perfume na favela, por exemplo, é o que a gente pode ver o que aconteceu com o Sky no Brasil. Sky, que antes tinha uma percepção, tem uma percepção de marca mais prestigiosa, um patamar mais elevado, o crescimento da Sky só nas favelas cariocas foi de quase 62%. O número é muito significativo. Quando aquele indivíduo que tinha um gato net, Sky não dá para fazer gato, né? Sky é satélite. Ele passou a pagar um valor maior para ter Sky, porque ele também mudou aquele hábito dele de assistir televisão. Então, existem desdobramentos que vão acontecendo naturalmente na evolução do consumo. Eu não vou aqui recuperar algumas das informações que o Renato colocou, mas eu vou usar elas apenas para corroborar na minha linha de raciocínio ou de reflexão com vocês. Quando o Renato diz desse crescimento da Bolsa de Consumo, que isso aconteceu fortemente na base de pirâmide, no consumo expandido, na classe média brasileira, e que nós teremos sérias dificuldades a partir desse ano, porque a partir de agora, todo esse crescimento do custo Brasil, que ele é um fato, que ele é um dado que a gente precisa lidar no dia a dia, eu acho absolutamente super poético quando eu vejo diversas empresas e profissionais que dizem ouvi falar de uma crise, mas eu preferi ou tomei a decisão de não entrar nela. Isso, como romance, é maravilhoso, mas a crise está aí, ela é evidente, ela precisa ser absolutamente entendida, até porque isso tem que servir para municiar as empresas, como é que elas driblam essa situação, criam oportunidades e fogem desse cenário. Mas fingir que ela não existe, isso não faz sentido nenhum. E parte desse
profundo conhecimento que o Data Popular tem dessa base expandida, é onde nós teremos dificuldades fortes no Brasil nos próximos anos, alguns segmentos mais, outros menos, mas o esforço será maior, porque essa base teve um impacto muito forte desse crescimento inflacionário, desse crescimento do custo do Brasil de uma forma mais ampla. Esses dados que o Renato traz aconteceram exatamente quando ele diz dessa pequena percentual dessa população do classe A, chamado a gargalhada, que eu tenho pânico desses termos, mas absolutamente do patamar desse cliente mais de alta renda absoluta, de patrimônio, onde vocês, instituições financeiras, deixam isso muito claros na classificação, o que é um indivíduo alta renda para vocês, não dessa classificação muito ampla que o Data Popular traz e o governo brasileiro traz, porque aí o corte é absolutamente implacável, quem ganha R$11 mil é classe A, mas ele não tem patrimônio, ele não é entendido ainda como um indivíduo que foi capaz de produzir riqueza. Ele é apenas um indivíduo que tem renda discricionária, totalmente diferente. Quando a gente fala dessa parte de topo de pirâmide brasileiro, o Brasil pulou para a posição, 10ª posição de milionários absolutos no mundo. O que isso é surpreendente. Nos últimos 20 e poucos anos, o Brasil estava numa posição acima da 30ª posição. Isso fez também um outro fenômeno, eu não sei se chega a ser um fenômeno, mas esse é um caso hoje muito claro no mercado brasileiro, que nesse topo de renda absoluta, quase 1/3 desse novo dinheiro milionário no Brasil, está na mão de um indivíduo que tem menos de 35 anos de idade. Então, o patamar de produção de riqueza muito elevado no Brasil aconteceu também com uma parte de um indivíduo, seja homem ou mulher, com uma faixa etária muito baixa. E isso a gente começa a perceber qual é o resultado disso. Você começa a perceber fortemente carros, aí nós vamos ver o crescimento de Audi e BMW explosivo no Brasil, porque ele tem um diálogo mais jovial do que são os carros mais tradicionais, que é o caso de Mercedes-Benz, ou marcas mais tradicionais, que dialogam com um comportamento mais simples. Então, isso são indicadores brutais, até para vocês que estão sentados aqui, como é que eu traduzo o dado para informação e conhecimento no meu dia a dia, quando eu estou fazendo estratégia, como o Renato diz, de bancarização, como é que eu traduzo isso no comportamento? É só a gente observar crescimento de arte no Brasil. Quando a gente vê esses movimentos de São Paulo Arte, de Rio Arte, São Paulo Fotografia Arte, os principais novos investidores de arte no Brasil estão abaixo de 40 anos de idade. O que isso é um fenômeno muito recente da América Latina. Isso era basicamente residente na Argentina para um público acima de 60 anos. E o Brasil tem hoje os principais novos colecionistas de arte são indivíduos de 38, 35, 28 anos de idade. Então, isso começa a dar informações quando eu vou fazer evento para fazer lançamento de estratégia de banco. Eu preciso começar a trazer outros códigos para interagir com esse indivíduo que mudou a percepção dele de investimento. Ele já não vai se conectar apenas com o evento sozinho, mas ele passa a ter uma tendência talvez maior para falar com arte, para falar com cultura, porque esse ganho deu a ele uma percepção e uma fortificação de entendimento muito claro. Então, uma das formas que nós analisamos aqui, e algo que nós, da MCF, temos feito com muita precisão, é entender quem éramos nós nesse passado. Esse momento aí de diálogo que o Renato trouxe, da alteração, vocês vejam, Renato, não planejamos a apresentação, e eu sempre digo para a Visa, eu temo muito pouco, porque há muitos anos já eu e o Renato viemos dialogando no mercado, e o nosso conteúdo é muito complementar. Eu sempre gosto de dizer que essa mudança toda que o Renato apresentou, ele criou, acima de tudo, uma diferença muito grande de quem nós éramos. E eu falo que nesse momento de Brasil, que é um momento sofrido, muito delicado, injusto até eu diria, nesse momento de mercado brasileiro, muito injusto, porque o setor produtivo e o consumidor, que o Renato bem colocou aqui, fez um belíssimo exercício de casa. O brasileiro saiu consumindo, né? O setor produtivo, que são vocês, fizeram estratégias extraordinárias no Brasil nesses últimos anos. Eu gosto de dizer que talvez um dos riscos principais que nós temos no Brasil agora é criar um distanciamento das nossas conquistas. E essas conquistas brasileiras, que em algum momento parecem que elas aconteceram nos últimos 6 anos, ou 10, ou 12, ou 15, na verdade não são 6, 10, 15, esse é um fechamento de um ciclo aí de 2 décadas,
20 e poucos anos, um pouco mais, um pouco menos do que isso, frutos de uma série de conquistas e acertos que foram sendo desenhados ao longo desse caminho, que transformaram por completo o hábito do consumo brasileiro. Eu digo, gente, que há 16, 17 anos atrás, um pouquinho mais do que isso, 20 anos atrás, se eu tivesse um coleguinha de escola, talvez um pouco mais do que isso, que fosse à Argentina passar férias em Bariloche, e aí colocando os dados do Renato, onde a maior parte da população brasileira está abaixo daquilo que se tem de renda, que a gente entende de alta renda, se eu tivesse um amigo de escola que tivesse a chance de viajar para Bariloche, passar inverno, eu achava que ele era rico, para ir à Argentina. A maior parte de nós aqui, ainda acreditando que a maior parte de nós vem de situações de classes mais emergentes, mais, talvez não muito pobres, mas mais emergentes, vamos colocar esse termo que fica mais adequado. Se eu tivesse um amigo de escola que tivesse isso à Disney, eu achava ele milionário. A diferença é que hoje ir para Buenos Aires é uma situação muito comum. Mas aí nós vamos falar que a maior parte do brasileiro não consegue ir para a Argentina. Ok. Então, vamos analisar isso de uma outra forma. A minha empregada doméstica, que trabalha comigo há 19 anos, imigrante do Pará, paraense, o marido é mestre de obras, pedreiro aqui em São Paulo, e é maranhense, desses 19 anos, ela passou basicamente os últimos 12 anos ou 13 anos indo a visitar a sua família do Pará de ônibus. Nesses últimos 5 anos, 6 anos, a minha empregada doméstica não entrou mais em ônibus. Ela só vai ao Pará de avião. Então, quando mudou a possibilidade dela ir de avião, mudou também o hábito dela de consumir, porque quando ela passou a ter alguém servindo de bandejinha, café para ela no avião, quando ela sai do avião, algo aconteceu com o hábito dela. Isso não é matemático, né, gente? Isso não é automático. Bom dia, Paulo. Isso não é automático, isso não é matemático. Não é um indivíduo que sai do avião e fala, poxa vida, fui atendido de forma diferente pela bandejinha e vou sair do avião pensando que o supermercado tem que me tratar diferente. Isso é hábito de consumo, gente. Hábito de consumo não é matemático, é resultante. É uma resultante de diversos impactos e valores que vão moldando as nossas expectativas. Então, se eu olhasse para isso, e aqui talvez resida a principal força que nós da MCF temos entendido, que será a revolução nesse momento muito adverso e muito confuso no mercado brasileiro. Não são apenas os ajustes fiscais ou os ajustes governamentais ou o que as empresas serão capazes de criar as novas estratégias, mas o que nós chamamos da MCF dessa mudança brasileira que não estará disposta a abrir mão das conquistas. Talvez uma das principais forças que nós teremos para mudar esse cenário brasileiro será o próprio consumidor, que somos nós aqui. E a faixa de clientes que nós atendemos, que não está disposta a abrir mão daquilo que conquistou. Nós temos que entender que momentos como esses da economia brasileira, eles podem levar a uma perda financeira, mas isso não quer dizer que o indivíduo deixa de querer aquilo que ele provou. É uma frase que nós da MCF utilizamos fortemente, como quase mantra no nosso diário, que a gente diz, o paladar não retrocede. O indivíduo pode ter a chance de beber champanhe, quando ele bebe champanhe e está com as 2 taças na mão, ele não olha para as taças de champanhe e fala, meu Deus, que saudade da cidra cerezé. Porra, isso não acontece. Em algum momento, ele pode deixar de beber champanhe, porque a pressão financeira leva ele a mudar o hábito. As empresas que estão cortando custos loucamente. As empresas tinham café disponível, máquina de café disponível para o seu funcionário, e ela está cortando a máquina de café. Isso é uma adequação de custo, mas não quer dizer que o indivíduo deixou de gostar de café. E não quer dizer que o indivíduo terá menos expectativas em relação àquilo. Então, o que eu digo é que, nesse momento de mercado brasileiro, de tudo que o Renato brilhantemente explanou aqui, nós da MCF olhamos para esse dado e trazemos isso para uma convergência mais profunda de inteligência, que é o que aconteceu com esse hábito desse consumo brasileiro. E aqui, gente, eu quero trazer essa observação de quem éramos nós há 15, 20 anos atrás. Só para usar aqui um pouco do que nós temos aqui de conhecimento em loco, quantos de vocês aqui conseguem me dizer qual era a fragrância? Exercitem isso, gente, não tem prêmio, não. Na verdade, hoje tem um dia que está bastante prêmio, hein? Hoje aqui, o evento aqui é uma mistura de Silvio Santos com J. Silvestre.
Então, a gente tem uma parte sofisticada, que é o J. Silvestre, eu, e uma parte Silvio Santos, o Renato, absolutamente desconectado. Então, a gente tem sorteio, a gente tem uma série de coisas aqui. Tem sorteio desde livro do Renato, a sorteio de joia da Pandora e cupons importantes do Outback. Então, nós temos aí um universo de possibilidades. Então, fica mesmo até o final aqui. Deixa eu fazer um comentário, gente. Quantos de vocês aqui conseguem me dizer qual era a fragrância mais consumida no Brasil há exatamente 16 anos atrás? 15 anos atrás. Quem arrisca me dizer qual era o perfume mais vendido no Brasil há 15 anos atrás? Azarro, mercado brasileiro abrindo, marcas internacionais chegando de uma forma geral, marcas como Azarro fazendo muito bem, não era Azarro. Quem arrisca, gente? Gabriela Sabatini, quem falou? Gabriela Sabatini, uma marca dominante. Hoje, ninguém nem sabe o que aconteceu com Gabriela Sabatini. Mas Gabriela Sabatini, uma marca super importante, muito importante, mas que não era Gabriela Sabatini. Quem mais? Quem falou Tati, gente? Eu faço consultoria para o Boticário e eu digo sempre para o Miguel e para o Arthur. Se você não gostasse do estileto ou do Tati, não tinha problema. Você ia ganhar aquele inferno no final do ano. Se você não gostasse do estileto, alguém te dava de presente no final de ano. Mas não era o Tati e o estileto. Vocês vejam, gente, quando eu ouço falar de Gabriela Sabatini, quando eu ouço falar de Azarro, Avon, Portfólio Avon, por mais que o Azarro e Gabriela Sabatini eram evidentemente importantes, mas o universo de penetração era muito pequeno. Gente, a fragrância brasileira número 1, dominante, líder em todas as classes no Brasil, era um produto que eu considero que não era de Deus. Leite de rosas. Porque, gente, quem tem conexão com a avó, com mãe, a minha mãe usava esse perfume para tudo, para tirar cravo, limpar a pele, a axila, suor, e quando ela tomava banho, ela também usava leite de rosa, não é de Deus. É insuportável. Leite de rosas era há 16 anos atrás a fragrância número 1. Gente, nós entendemos, não nós, MCF, mas a inteligência disponível no mundo de especialistas entende que uma mudança de comportamento de consumo que altera hábitos culturais acontece em ciclos de 20, 25 anos. O brasileiro, muito estimulado e muito motivado e entusiasmado, que isso é uma característica do brasileiro, ele rapidamente passa essas fases. Se nós olharmos um pouquinho mais distante, nós vamos ver que há 20, 21 anos atrás, no momento que o Brasil abria, né, o Brasil tem um mercado aberto há menos de 30 anos de idade. Quem é que lembra qual era o carro de luxo número 1 no Brasil? O carro que o brasileiro de alta renda se tornou enlouquecido buscando esse carro no Brasil que tinha fila. Importados. Imagina. Lada. Aquele carro que nem o russo queria para subir mais montanha de neve. Aquele carro tinha sido um mico na União Soviética, na época era a União Soviética, que desovou aquele estoque no mercado brasileiro. Gente, só para chamá-los aqui a conexão comigo. Nós éramos um mercado simplista e simplório. Nós não tínhamos um olhar educado. Há 20 anos atrás, 16 anos atrás, 15 anos atrás, nós privilegiávamos o leite de rosas como um elemento fundamental. Há 17 anos atrás, foi lançado um carro no Brasil que o mercado brasileiro parou, olhou para aquilo e disse, isso é uma revolução. Porque quem aqui tem conexão com carro, eu gosto bastante de carro, Renato é um apreciador de carros, e quem mais estiver aqui, lembre-se o que era design de carros no Brasil. Primeiro que só tinham 3 cores. As cores no mercado brasileiro eram azul escuro, cinza, prata e preto. Porque se o carro fosse colorido, depreciava quando saía da concessionária. Se nós elevarmos essa reflexão um pouquinho mais longe, a gente vai perceber que o design no Brasil de carros eram todos quadrados. Se nós pegarmos o Monza, o Escort, o Corcel, o Passat, o Ômega, todos esses carrinhos, o Voyage, façam rapidamente uma reflexão mental. Todos os nossos designs eram carros quadrados. Nós nos ressentimos, para quem gosta de carro, nós nos ressentimos que o Brasil tinha sempre a sua indústria automotiva atrasada décadas em relação ao que estava acontecendo lá fora.
Há 17 anos atrás, foi lançado um carro no Brasil, que o mercado brasileiro olhou para o carro e falou, isso é um fenômeno. O Corsinha. Porque o Corsinha foi o primeiro design redondo, quase um bombonzinho, sonho de valsa, que a gente olhou para esse carro e falou, isso é impressionante. Esse Brasil de 15, 16, 17, 18 anos atrás, era um Brasil que também olhava para essa sandália, e esse ano completam exatamente 14 anos, que essa infeliz dessa sandália a gente usava com prego, clipse, porque soltava essa porra dessa tira. Essa sandália, gente, algumas classes brasileiras, eu não estou falando só de classes de alta renda, alguns de vocês devem ter tido mães que diziam, para onde você vai? Você vai sair de casa com essa sandália no pé? Tira essa sandália. Sandálias havaianas eram consideradas sandálias de pobre, empregadas domésticas e pedreiros. Esse mesmo Brasil que olhava essa sandália de dedo tão simploriamente como essa, também era o país que há 16 anos atrás explodia de consumir o StarTAC. Só que, gente, StarTAC no mercado brasileiro, a gente tinha basicamente sido projetado para o futuro. Mas o que a gente esquece é que esse StarTAC, quando começou a fazer um sucesso absurdo no mercado brasileiro, o americano já não tinha o StarTAC como seu elemento de design fundamental. Ele já tinha mudado. Nós, simplórios e simplistas, nessa mesma época, e não tem muito tempo que isso mudou, os brasileiros que estão aqui nessa sala, que tinham alguma possibilidade de fazer viagens internacionais, principalmente para Nova York, porque eu vou reduzir a importância de Miami, que para o Brasil não era tão importante e relevante como é hoje. Hoje é quase uma extensão natural do brasileiro de alta renda, até do brasileiro abaixo dessa alta renda. Mas quem viajava para Nova York dedicava pelo menos um dia da sua viagem no Walgreens, na CVS ou no Duane Reade. Porque nós comprávamos tudo. A gente trazia fio dental, absorvente, shampoo, pasta de dente, escova de dente, e pior, a gente trazia em quantidade para dar de presente. Eu lembro de uma época que eu trazia uma quantidade de tic-tac na mala, porque as pessoas ficavam... Depois surgiu aquele papelzinho que botava na língua, que eu tinha até a presidente da Dudalina Sônia que falava, Verinha, traz um pouquinho daquilo para mim. Eu falo, gente, essa mulher pode comprar um avião para levar lá e trazer essas fitinhas que botavam na língua. Nós, brasileiros simples, da forma que a gente dialogava, a gente transformou a pasta de dente Crash nos Estados Unidos num fenômeno. A gente achava essa pasta de dente a coisa mais absurda que existia no mundo. Nós não tínhamos isso no Brasil. As grandes empresas de consumer goods, Johnson & Johnson, Unilever, Nestlé, não tinham o Brasil como seu mercado. Mudou tudo, né, gente? Hoje, Johnson & Johnson, Unilever, Nestlé tem o segundo maior mercado mundial de consumer goods, produtos de massa e principalmente na categoria premium, é o mercado brasileiro. Então, o que eu digo é que, quando a gente analisa todos esses dados que o Renato trouxe, tem um dado a mais que para nós é fundamental como combustível de inteligência da MCF, é entender, mas o que aconteceu com esse indivíduo? Quando esse indivíduo invadiu a Renner comprar perfumaria importada, algo está dando como indicador. Nós não estamos falando que ele está comprando mais apenas água de cheiro. Mesmo que ele esteja dividindo em 10 ou 12 vezes, ele está comprando uma marca Saint Laurent. Ele está comprando Chanel, Prada. São códigos absolutamente diferenciados. Então, a mudança do mercado brasileiro hoje, que eu digo que a mudança principal, quando eu olho para hoje, aonde nós estamos hoje, os nossos ganhos foram significativos. O Brasil de hoje, eu falo que é fundamental nós entendemos esse quadrante que aconteceu no Brasil, que eu digo que se a maior parte de nós dedicar um pouco de tempo para entender esse quadrante, soma isso, todos os dados que o Renato trouxe, aí nós estamos diante de um cenário muito claro do que aconteceu no mercado brasileiro. Mudanças profundas demográficas, Brasil ainda um país muito jovem de consumidor, faixa etária de consumo Brasil ainda mais quando sobe de alta renda, e vocês, bancos ou instituições financeiras, têm noção clara do que eu digo. Patamar de alta renda no mundo sobe 58 anos de idade. No Brasil, nós temos um mundo de milionários abaixo de 40 anos de idade. Mudanças demográficas de perfis, de comportamentos, todos os dados alterados. Carolina Ferraz fica grávida aos 50 anos de idade.
Nós não levamos mais isso em conta, achamos simplesmente isso um processo ótimo, natural e comum. As sub-regiões brasileiras, o Brasil que foi basicamente viciado a entender que tudo acontecia em São Paulo, está tendo que ter a humildade de entender, não é uma mudança de 6, 10, 12 anos, é uma mudança de um ciclo brasileiro que fez uma alteração que João Pessoa tem hoje uma das melhores conversões de Land Rover. Que nós precisamos entender claramente que teve lançamento de imobiliário acontecendo em Aracaju, no interior de Fortaleza, de lançamentos de 5 milhões, 6 milhões, valores que muitas das vezes não estavam disponíveis nem no sul do Brasil. Eu lembro claramente, a MCF lançou o primeiro empreendimento de R$1 milhão de Porto Alegre. Quando nós lançamos o primeiro R$1 milhão de imóvel em Porto Alegre, fizemos o mesmo em Joinville, fizemos o mesmo em Jaraguá, nós já tínhamos lançado, junto com algumas empresas, imóveis de 3, 4 milhões em São Luís do Maranhão. Há uma mudança significativa nesse sentido. Eu hoje admito que talvez o melhor restaurante peruano que exista no mundo não está no Peru, está em Maceió. O melhor restaurante de camarões que eu já fui na minha existência está em Fortaleza. Nós vamos entender que tem multimarcas de moda em Recife assustadoras. Nós vamos perceber que hoje, marca internacional de luxo já mantém o mesmo patamar de venda em Recife do que acontece no Rio de Janeiro. Então, as sub-regiões brasileiras cresceram. Goiânia explodiu, Centro-Oeste explodiu, região de Sinop. Tivemos lá realizando um curso para 150 empresários de Sinop, aonde jorra dinheiro. E lá ainda vai abrir o primeiro shopping center. Quando abrir o primeiro shopping center é um elemento de mudança enorme do entorno. Vai mudar quem está do lado, vai mudar a cafeteria, vai mudar o posto de gasolina. Isso estou falando de Mato Grosso. Então, as sub-regiões mudaram. E essas percepções foram sendo moldadas por uma expectativa de qualidade totalmente diferente. E com isso, gente, é o que o Renato citou em algum momento aqui no final da apresentação dele, o que nós chamamos que, naturalmente, o desdobramento disso foi a premiumização. O elemento da premiumização brasileira, que ora é um efeito de marketing, ora é uma mudança de produto, ora é categorização, mas o fato genuíno é que a CIA consegue lançar coleção assinada por celebridades internacionais. Isso não seria possível há 15, 18 anos atrás, porque o brasileiro não tinha absorção desse código. Ele não tinha a educação do olhar. Não está em jogo se a CIA foi ou não foi assertiva. Está em jogo que existe uma oportunidade de falar com esse indivíduo de forma diferente. E essas possibilidades foram acontecendo do nosso lado, gente. Padaria mudou, farmácia mudou, posto de gasolina mudou. Quando o indivíduo entra num posto de gasolina e é atendido de forma diferente do posto de gasolina, com todo o respeito, gente, o Outback tem que repensar a existência. Porque é capaz de hoje um frentista do posto já ser mais simpático, educado e ter um atendimento incrível do que o próprio atendente do Outback. Você já para carro em posto de gasolina, o indivíduo vira para você e fala, quer um cafezinho? Traz na bandeja, gente. Nós fazemos consultoria para a companhia aérea como a TAM e eu falo para a Cláudia, a presidente da TAM, vocês acham que tem que mudar o atendimento de bordo? Tem que implodir esse negócio, gente. Já tem frentista comissário. Já tem frentista levando a bandeja, porra. Quando você está dentro do avião, aquilo virou um lixo. Porque os outros patamares cresceram mais rapidamente. Gente, tem padaria aqui em São Paulo fazendo obras de 3,5 milhões. Padaria! Com obra orçada em 3,5 milhões. Se esse indivíduo é atendido na padaria diferente, evidentemente, não se criou no Brasil, isso é um movimento mundial, mas no Brasil a acentuação disso é enorme. É só fazer o que aconteceu nos supermercados, é shampoo premium, pipoca premium, sabonete premium, mortadela premium da Sadia, é uma loucura. Ora é produto que mudou, ora é estratégia de diferenciação de gôndola. Gente, deixa eu fazer um comentário. Isso daqui é dado, hein? Isso aqui é informação. Cabe a vocês entender que esse indivíduo quer diferença na fila do banco, na cor do talão de cheque, na cor do cartão de crédito, na forma que o gerente fala com ele. Porque o gerente da padaria já consegue dialogar com ele de uma outra forma. Então, o desafio aqui nosso, nesse evento da Visa, o que eu faço com essa informação no meu dia a dia, do meu diálogo com o consumidor?
que já não tem... Até o McDonald's já mudou a cor amarelo e vermelho. Já diminuiu o que a gente fala de minimizou esses tons de cores muito gritantes e já utiliza bege e marrom porque tem um código um pouco mais elevado. McDonald's fez isso no seu copo de papelão. Então, imagina esse indivíduo que é educado pelo McDonald's, que dialoga com banco, com cartão de crédito, com central de atendimento. Expectativas vão mudando, gente. Essas percepções de qualidade vão mudando, e aí o dado acima que o Renato trouxe, que eu não vou dizer a mais do que isso, que é a conversão high-tech. Se isso é importante no mundo, no Brasil, isso é superlativamente importante. Já somos o segundo maior mercado buscador de Google. Já somos o segundo maior mercado de Facebook. O mundo tem 3,8 horas de conexão online. Conexão online quer dizer interação. Você posta, dá um like. Essa média mundial de 3,8, nos Estados Unidos é 3,6. A média brasileira é de 9,6. Quase 10 horas do dia o brasileiro está interagindo na internet. E isso que o Renato falou, que ainda tem uma geração que nasceu com isso. Que nasceu conectada. Então, quando a gente vê aí bancos ou instituições financeiras, seguros, começando a trabalhar o diálogo digital, vou fazer um comentário, gente. Não importa se você está avançado, adiantado, atrasado, não há escapatória. Porque o brasileiro transformou a rede social como uma extensão da sua existência. Facebook no Brasil é uma loucura, você não consegue acompanhar aquele feed. O brasileiro consegue criar coisas que lá fora ninguém consegue entender. Ele vai no Facebook, ele coloca a frase, hoje eu não estou bem. Aí começa aquelas pessoas a escrever, mas Marcelo, o que você tem? Ele diz, não, eu prefiro não falar. É absolutamente surreal. Gente, sabe qual é o resultado disso? Que, mais uma vez, né, eu posso fazer isso de forma engraçada, mas eu também indico vocês a olharem o que isso está causando no mundo de vocês. Parte das empresas que estão aqui tinha um pânico de um sisteminha chamado Fale com o Presidente. Não existe mais isso. Ninguém acredita que ninguém está falando com o presidente. O pânico de vocês hoje, e que vocês têm que ficar muito atento, se chama rede social e blog. Porque em segundos o indivíduo leva a vida de vocês à loucura. E ainda mais no Brasil. Porque o brasileiro descarrega tudo emocionalmente nas redes sociais. De forma até injusta, mas ele faz. Aí sabe qual é o resultado disso no varejo? Vamos falar especificamente agora só do varejo? O Instagram se tornou a ferramenta número 1 de estímulo de vendas no Brasil. Número 1 medida já. Aí o Facebook, que a maior parte de vocês ainda não conseguiu entender muito bem como manter aquilo vivo, tenho muita certeza de algo. O site das empresas virou o Wikipedia. O site é apenas uma base stand-alone de buscar informações que estão lá disponíveis, absolutamente passivas. O que o site era do passado no Brasil passou a ser Facebook. O indivíduo interage com o Facebook da empresa e da marca. E ele é estimulado fortemente pelo Instagram, no varejo. É uma mudança muito grande, gente. Sabe qual é o resultado disso? Aonde nós estamos? É o Brasil de Italy. O Brasil de Italy, que continuou fazendo fila meses depois aberto. O Brasil de hoje é o Brasil de Jamie Oliver. Que mesmo que esse brasileiro que não sabe o que é Jamie Oliver, conhece ele das redes sociais. E aí esse nome faz um sentido porque é prestígio com valor acessível. Porque Jamie Oliver não é um preço de luxo. Mas ele dialoga com um código que é matador na cabeça desse indivíduo. O Brasil de hoje é um Brasil que conseguiu fazer algo que eu estou surpreso. Quem poderia dizer que a região sudeste brasileira, São Paulo e Rio, estariam admirando um restaurante que é nascido em Fortaleza? Coco Bambu, que com todo respeito aos meus amigos da Bloomin' Brands, que eu digo que é quase fazendo em larga escala, em menor escala, o que o Outback fez no Brasil nos últimos 18 anos. Coco Bambu virou o fenômeno do restaurante de frutos do mar no Brasil, e aonde a maior parte do Sudeste acha que veio da Bahia. Porque paulista e carioca falou de Nordeste, pensa na Bahia. Coco Bambu veio de Fortaleza. E hoje nós fazemos consultoria para os shoppings, é um dos restaurantes mais desejados nos shoppings do Brasil. E o preço significativo, hein? Estamos falando de Coco Bambu de um patamar alto, não estamos falando de Coco Bambu de preço acessível.
O Brasil de hoje é Brasil de Forever 21. E o Brasil de Forever 21, porque o produto é incrível. Como o produto é incrível, gente? Ninguém está entrando nem lá por causa do produto. É conceito de prestígio e marca de percepção elevada com um preço rasgador. Então, para parte dessa população que o Renato brilhantemente colocou, ele começa a ser atraído. Qual é o next step? Qual é o próximo passo que eu vou dar? É isso que força o Boticário a mudar a categorização. Para quê? Para falar com o rico? Claro que não, gente. O Boticário não pode mudar a sua essência de trabalho. Mas o Boticário tem que entender que aquele cliente dele tradicional já quer fragrância diferente, frasco diferente. E o Boticário já não pode ser copiador, porque o indivíduo já foi educado por isso também. Esse Brasil de hoje é um Brasil de Apple, que já tem 3 lojas, vai abrir mais 20. Ah, mas a parte dos meus clientes não entra na Apple, não precisa entrar. Porque se ele ficar no corredor, só tirando foto e olhando, ele já muda o olhar. Aí ele já vai entrar dentro dos bancos de vocês, ou já vai receber aquela cartinha que chega o cartão de crédito de forma diferente. Os olhares vão sendo educados. Então, dessa forma, gente, quando eu falo, o que mudou de profundo no Brasil? Mudou isso. Produto, serviço e o seu tamanho de mercado, isso é o mínimo que você precisa de ter para ser competitivo. Dizer para mim que tem bom produto, dizer para mim que tem bom serviço, a gente já tem posto de gasolina com alto serviço, tem farmácia fazendo serviço extraordinário, tem produto extraordinário em todos os lados. Então, isso é o mínimo. Comecem a tirar do discurso de vocês que o meu produto é muito bom. Não quer dizer nada. A gente não é mais impactado por isso. A gente espera que, no mínimo, seja extraordinário. O que nós, da MCF, dizemos, que o que está em jogo é, no mínimo, tenha isso muito bem equacionado, mas a competitividade está aqui, ó. Relevância contemporânea. É se isso faz sentido para mim. É se isso estimula a minha vontade. É isso que transforma a Apple, a maior empresa que conseguiu fazer a coisa mais absurda dos séculos, no capitalismo medido. Ela tem hoje o maior fluxo de caixa, a maior rentabilidade, a maior produtividade, só vendendo o produto que ninguém precisa. Relevância contemporânea. É o que nós dizemos, que é o estímulo das sensações. Ganha espaço no mercado as empresas que conseguirem dialogar pelo código do estímulo da vontade, não somente da necessidade. E aí, gente, a MCF sempre diz, nem todas as empresas podem ser de luxo, nem todas deveriam ser de luxo e não podem mesmo. Mas eu afirmo, qualquer empresa, seja da base para vender para a classe WYZ, pode aprender com o código do luxo. Pode aprender o efeito Nespresso, transformando o ordinário em extraordinário. A quantidade de gente que compra máquina Nespresso que não toma café. Ou o indivíduo que diz, eu amo Nespresso, e fala, poxa, que maravilha, adoro fazer esse teste. Qual que você gosta? Ele enche o peito e fala, poxa, eu adoro aquele pretinho. Não tem a mínima noção do café que ele está tomando. Ele gosta do preto, do roxo, do amarelo. Ele não foi educado. Perceberam a diferença? A relevância contemporânea faz com que a Nespresso, como nunca, se torne um elemento de desejo. Qual é o desdobramento disso? Nem todo mundo pode ser Nespresso, não tem problema. Porque a gente vai ver Três Corações buscando o seu caminho, a gente vai ver Dolce Gusto buscando o seu caminho, cada um na sua inteligência de penetração de mercado. Porque nem todo mundo pode ser Nespresso, mas todo mundo pode aprender um pouquinho com esse código. Então, o Brasil de hoje é o Brasil que usou esse luxo como ferramenta de diferenciação, em todos os níveis. Então, nós falamos prestígio e experiência para todos. Isso foi levado a um patamar muito maior. Aí vai para consumer goods, produtos de massa. A gente vai ver pipoca premium, arroz premium. A Yoki conseguiu agora, esse ano, fazer uma coisa maior. Ela lançou pipoca super premium. Todos os milhos explodem na panela. É absolutamente insano. Então, você vai a hambúrguer do McDonald's com carne Angus. Então, nós vamos ver esse movimento, desdobramento. Maguari, gente. Aquilo que era apenas aquele líquido que a gente misturava na água, hoje tem o Tetra Pak e conseguiu fazer a coleção laranjeira gominhos. E ela consegue dizer algo assim, laranja escolhida na Toscana. Isso é fantástico. A minha empregada doméstica, a Dina, que eu já falei dela, olha para o frasco e fala, o que é Sicília? O que é isso? Aí você fala, não, Dina,
laranja colhida na Sicília, seja o que for, na Itália, tal. Eu falei, mas tem tanta laranja no Brasil. E aí você educa isso. Sabe qual é o resultado disso, gente? Só para que a gente entenda o que é comportamento de consumo. O resultado é quando a Dina volta no supermercado, ela comprou outro frasco, escrito Toscana. Eu olhei para a Dina e falei, imagina, o que é isso? Ela falou, eu achei que a gente deveria também experimentar o outro. Educação de consumo. Isso foi parar no açougue, gente. A casa de carne, que virou boutique de carne, virou isso daqui. Imagina um indivíduo que entra no açougue desse para pedir coraçãozinho para fazer churrasco. Me vê 150 gramas de chã e patinho. Gente, nós já medimos quase 20 operações como essa no Brasil. Alguém sabe de quem é essa? Alguém sabe especificamente qual é essa? Essa daqui foi aberta na zona sul do Rio de Janeiro, na região de Ipanema, é do André Marques. Aquele ator de Malhação que perdeu 380 quilos, ele é o dono desse açougue. Eu achei ótimo também a analogia, que ele perdeu e criou um açougue. Gente, deixa eu fazer um comentário. Se vocês não fizerem nada, o cliente de vocês que entra nesse açougue, sem ele perceber, ele é capaz de entrar na próxima agência bancária e achar que alguma coisa está incomodando ele. Ele não tem isso claro racionalmente. Mas algo começa a destoar. Sabe aquele conceito do fine tune do rádio? Que você fica buscando a estaçãozinha do botão, até com que você equilibre o som. É isso que acontece com o consumidor. Ele começa a observar as coisas de uma outra forma. A cafeteria virou isso. O local de pão, média, café virou isso daqui, gente. A mudança acontece nos ambientes. A mudança acontece na gourmetização de algo que era básico. Sorveteria elevou, cresceu. E de uma hora para outra, nós passamos a lidar com sorveterias com todos esses níveis de VM, com todos esses prazeres, esses sabores. E as operações básicas foram sendo alteradas. Riachuelo, com loja conceito na região dos Jardins. Ah, mas ela não pode fazer isso nas 200 lojas. Não está em jogo que vai fazer nas 200 lojas. Está em jogo o que isso cria em toda a cadeia. A sinestesia que isso vai sendo gerado. Renner vira vendedora de perfume importado. Drogaria mudou. Gente, quando você entra numa drogaria como essa, se você estiver constipado, você já melhora quando entra. Não tem esse conceito de farmácia no mundo. Estados Unidos lida com lojas de conveniência. A França, a Itália, se você entrar numa farmácia e abaixar, você já bloqueou o corredor. São pequenas, não fazem mais sentido, não no Brasil. No Brasil isso é absolutamente fantástico. E olha isso daqui, gente, os homens aqui nessa sala. O ambiente simples, básico, que era a barbearia, já tem guia no Brasil de quais são as barbearias mais bacanas. Então, esse desdobramento, que foi parar até em loja de marmitas, que acontece no dia a dia, que foi parar no McDonald's. Olha o copo do McDonald's. Olha o mobiliário do McDonald's. O McCoffee, que muda totalmente a expectativa. E não estou falando de alta renda, gente. Estou falando de um indivíduo que dialoga com o McDonald's no dia a dia, básico, comum, simples, que já é educado por esse tipo de universo. Shopping center. Explosão do shopping center no Brasil, que qualquer shopping center já tem área para descanso. Tem Wi-Fi. E aí eu vejo diversas agências bancárias que nós vamos fazer exercícios na MCE que não tem Wi-Fi. O indivíduo fica numa fila sem conseguir se conectar. É impressionante. Esse indivíduo está buscando... O que leva o indivíduo à depressão absoluta hoje é a bateria acabando e o sinal do Wi-Fi que desaparece. Aí ele entra numa agência bancária, até um motoboy, e não consegue estar acessando as redes sociais dele. E a gente vê shopping center nessa mudança. Os ambientes foram sendo alterados do nosso lado. Em todos os níveis, em todas as regiões do Brasil. Hein? De Pernambuco, Aracaju, a Fortaleza. Então, gente, para finalizar, é tempo absolutamente de viver coisas novas, mesmo diante desse cenário. Quem tiver a coragem, a possibilidade de fazer coisas que deem continuidade a essas expectativas, porque o paladar não retrocede. O brasileiro não estará disposto a abrir mão das suas conquistas. Ele pode ter perda financeira, mas ele não perde o hábito. E ele vai buscar esse hábito. E ele vai ser incansável para retomar esse patamar. Então, para finalizar, gente, para esse momento de mercado brasileiro, Darwin cai como luva. Não está em jogo quem é mais forte, quem é mais inteligente, mas está em jogo quem consegue se adaptar.
E nesse momento de Brasil, está em jogo quem conseguir entender a dinâmica atual, não fingir que tem uma crise e eu tomei a decisão de não entrar nela, porque ela tomou a decisão de entrar em você. E aí entender claramente como é que eu adapto a esse mercado. Não está em jogo apenas a inteligência de mudança do seu tamanho, da sua força, mas como você se adapta em relação a isso. Qual é o desafio? Nesse cenário que o Renato trouxe, explosivo de bolsões de consumo, e na nossa linguagem, como é que isso traduz em comportamento, o desafio é como é que eu falo da base ao topo sobre exclusividade. Porque também Newton trazia: toda ação equivale a uma reação na mesma proporção. E a mesma proporção quer dizer, num universo de possibilidades de consumo, todo mundo vai buscar algo que seja exclusivo. Nem que seja o shampoo, nem que seja o cartão de crédito, a cor do talão de cheque. Como é que eu traduzo essa exclusividade? Então, para finalizar, insights muito rápidos. Não subestimem clientes, estão muito mais rápidos, muito mais adaptados do que nós podemos imaginar. Esse é o ano para clusterizar clientes, hein? Quem aqui passou esses últimos anos coletando dados de cliente, passe a fazer algo com isso. Esse é um momento de muita dificuldade. Então, nós temos que pegar o coração dos clientes. Coração do cliente quer dizer clusterize, segmente mais do que nunca. Bancos aqui presentes e cartão de crédito Visa. De uma vez por toda, não façam mais tudo igual para todo mundo. Alterem a forma de se relacionar. Clusterizem, segmentem. Sejam capazes de usar aquele dado que está na mão de vocês. Não adianta mais imaginar que todo mundo reage da mesma forma. A solidão gera a necessidade de socialização. Os momentos que nós temos com o cliente na nossa frente, abaixou frequência, cresce a preferência, ele precisa ser socializado, conectado, humanizado. Esse é o momento da gente humanizar as relações, alterar padrão de atendimento, alterar vocabulário, alterar repertório. Muda-se os formatos para conseguir não somente vender produto e serviço, mas para conseguir tirar lágrima de cliente. É o momento de conectá-lo de outra forma, através de conexões emocionais. Esse é o momento para reinventar a forma de vender e atender. E não é o momento pela crise, não, gente. É o momento desses passos brasileiros que foram dados. O brasileiro demanda cada vez mais sinestesia humanizada. E não somente a venda de produtos e serviços que nós ficamos nesses últimos 30 anos. Nós já galgamos outros passos. O brasileiro viajou muito, gente. E não importa se viajou somente para os Estados Unidos, viajou para o Nordeste, para o Norte. Ele mudou o padrão, ele mudou a expectativa. Mesmo que isso não seja claro para ele, mas o hábito dele já o força a isso. Mesmo que ele não... É que nem quando a gente vai fazer prova de vestibular, gente. Alguns de vocês têm filhos que dizem: eu não estou preparado para passar na prova. Mas aí quando vai fazer a prova, passa. Por quê? Porque ele exercitou, o brasileiro exercitou. Mesmo que ele não saiba, ele está preparado para passar de prova. Incrementem a oferta de serviços, principalmente no segmento de vocês, aonde não é mais claro para ninguém qual é a diferença entre vocês. Se botar o cliente numa câmara de tortura e dizer qual é a diferença do cartão de crédito e do banco, ele é capaz, debaixo do desespero, dizer: não sei. Sabe aquela porta de esperança no Silvio Santos? Você é capaz de trocar isso? Não sei. Literalmente não sei, ele não sabe. Então, quem é que vai ganhar isso é quem conseguir incrementar essa oferta de serviços. Invistam em relacionamentos. Cuidem dos clientes. Não importa se você é varejo de massa, não importa se você lida com 10 clientes ou com 5 milhões de clientes. Não importa, segmente. Estratifique, clusterize. E explorem novas oportunidades. E esse é um termo surgido nos Estados Unidos, no crise americana, que cai como fantástico para nós aqui no Brasil. Esse é o momento de meet the Henrys. Encontre os Henrys, que é o que o Renato trouxe aqui. Eu só estou botando um nome, sem o Renato saber, para aquilo que ele trouxe. Estou ajudando ele, na verdade. É o indivíduo que tem renda discricionária elevada, mas não gerou riqueza. Não tem patrimônio. Mas é um indivíduo que tem renda disponível. Ele ganha salário de 60 mil, de 20 mil, de 15 mil. Isso cria uma oportunidade gigante para uma série de possibilidades e oportunidades que estão disponíveis no mercado. E be the hub. Não importa se é varejo ou serviço, não se pode mais dialogar nos espaços que vocês recebem clientes apenas e exclusivamente pelo produto que você vende.
tem que ser capaz de trazer outros tipos de manifestações para fazer com que esse indivíduo prefira e opte a estar com você. Ele tem que ir, além de comprar um produto, ele tem que ir a ver uma exposição, a ver um recital de música, a ver seja lá o que for que esteja acontecendo, be the hub, sejam pontos de conexão nessa área. E finalizando, gente, sejam mestres no storytelling. Sejam contadores de histórias. Brasileiro muito sedento para ser educado. A gente cresceu muito de renda, mas não cresceu de informação. A nossa base educacional é muito baixa no Brasil. Então, o brasileiro precisa ser educado, ser levado na mão o tempo inteiro. O resumo disso, aquilo que nós entendemos de luxo, luxo para a MCF, que pode servir para qualquer um, não precisa apenas ser para a Prada, pouco me importa, isso não muda a minha vida. É como que a maior parte de vocês olha para esse luxo e entende que as marcas de luxo ensinam obsessão imperativa pelos detalhes, um alinhamento de uma qualidade não negociável, um alinhamento ao impecável em todos os tipos de abordagem, todos os pontos de contatos, um diálogo totalmente emocional. As marcas de luxo, desde a sua existência, elas estimulam a compra do desejo e não da necessidade. Que fique isso sempre muito claro. A satisfação focada em relacionamento e, acima de tudo, customização, personalização. Cada vez mais, entendam os clientes, customizem e personalizem, seja o que for possível ser feito. Obrigado.